Vamos falar então de outras coisas boas aqui do nosso noticiário, tem muita notícia aqui para falar com vocês. Vamos falar de popularidade digital. Lula dispara e Bolsonaro despenca um mês após as eleições. Informação aí da Folha de São Paulo. Presidente eleito se isola na liderança do IPD com desempenho superior na internet desde o segundo turno. Reportagem do Joelmir Tavares. No dia seguinte à vitória, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve o seu melhor desempenho em redes sociais neste ano, abrindo a dianteira sobre o presidente Jair Bolsonaro, que despencou nos meios virtuais desde a derrota, segundo o Índice de Popularidade Digital, o IPD. O indicador, que vai de 0 a 100, é calculado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quest e publicado pela Folha de São Paulo desde junho. Lula atingiu 84,8 e Bolsonaro marcou 51,6 na medição mais recente, de segunda-feira. As curvas recentes são favoráveis para o futuro mandatário, ou seja, o Lula está pop na internet, e eu vou pedir aqui para vocês, como o Lula tá pop na internet, para vocês darem likes e mandarem superchats, que a gente precisa muito dos superchats para sustentar aqui a nossa live. Então a gente vai seguindo aqui com vocês e vamos ler também os comentários da turma que vai colocando aqui conosco. Vamos então seguir na leitura da notícia. O petista marcou 89,1 no dia da eleição, 30 de outubro, e atingiu sua melhor pontuação nos dias em que participou na COP27. O pico de 96,1 ocorreu no dia 16 de novembro, na conferência do Clima Ouro, um discurso que repercutiu positivamente na comunidade internacional. Outra movimentação que, segundo a Quest, gerou um burburinho positivo foi o anúncio do vice Geraldo Alckmin, do PSB, como coordenador da equipe de transição do governo no dia 1º de novembro. Já Bolsonaro, que no dia do segundo turno possuía 72,8 pontos, amargou nos últimos dias sua pior sequência, com IPD na casa dos 40 pontos. Seu melhor resultado recente tinha sido durante a campanha, com a marca de 88,1, registrada no dia 7 de outubro. Nesse mesmo dia, Lula obteve 83,7. Desde que se tornou o primeiro presidente do país que tentou a reeleição e fracassou, o atual mandatário se recolheu e diminuiu drasticamente o ritmo de postagens nas redes sociais. Sem os seus pronunciamentos e tradicionais lives, a repercussão de seus atos se esfarelou. No último sábado, dia 26 de novembro, Bolsonaro participou do primeiro evento público depois da derrocada, uma cerimônia militar no Rio de Janeiro, mas permaneceu em silêncio. Ele compareceu ao Palácio do Planalto apenas 4 vezes de um mês para cá. A disputa entre os dois adversários na internet foi acirrada durante toda a campanha. Lula e Bolsonaro se alternaram na primeira posição durante todo o período do embate, mas desde a votação do segundo turno, o presidente eleito assumiu a liderança sem ver o rival se aproximar. Apesar da desmobilização digital, uma parte da militância bolsonarista radical passou a promover manifestações antidemocráticas com fechamento de rodovias e concentração em frente aos quartéis do Exército. Os grupos contestam o resultado da eleição e pedem saídas golpistas. O IPD é calculado por meio de um algoritmo de inteligência artificial que coleta e processa 152 variáveis das plataformas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia e Google. São monitoradas 5 dimensões: a fama, que é o número de seguidores, o engajamento, comentários e curtidas por postagem, a mobilização, que são os compartilhamentos, a valência, que é a proporção de reações positivas e negativas, e o interesse, que é o volume de buscas. O peso que cada dimensão tem na conta é determinado por um modelo assimilado pela máquina a partir dos resultados reais das eleições anteriores, com milhares de candidaturas monitoradas pela empresa. Segundo Felipe Nunes, diretor da Quest, professor de métodos quantitativos na Universidade Federal de Minas Gerais, o início da transição para o governo Lula e o sumiço de Bolsonaro foram decisivos para a variação dos índices no último mês. Nunes, que também é cientista político, diz que o incremento do IPD do presidente eleito está relacionado à grande expectativa gerada com a futura equipe econômica, incluindo os nomes afinados no pensamento liberal. Já a derrocada de Bolsonaro
Bolsonaro na internet, de acordo com o diretor da Quest, é explicada principalmente pelo gesto de não aceitar a derrota e de se fechar no palácio. O bolsonarismo digital se desmobilizou com a ausência de um posicionamento claro do seu líder, afirma Nunes, observando que a mobilização e o engajamento, dois quesitos que compõem o IPD, caíram significativamente em torno do ainda presidente. No universo atrelado a Lula, o movimento foi contrário, não só pela óbvia razão de ter sido o lado vencedor. Ele conseguiu engajar o seu público com as notícias sobre a transição, gerando expectativas sobre como será o novo governo, diz o pesquisador. Cada nome anunciado ajudava a aumentar a mobilização digital, empolgada com a volta do petista ao poder e com a formação de uma frente ampla no governo. Olha lá o Lula, a Benedita, a Daniela Mercury e muita gente bacana e batuta que vai fazer a transição e que vai melhorar o Brasil. Boa reportagem da Folha de São Paulo. Muito interessante esses dados para todo mundo poder acompanhar. Ricardo Alves, obrigado, querido. Deve ter milhões acreditando no Bananinha. Obrigado às pessoas, 100 pessoas já assistindo a gente. Não esqueçam, por favor, dos superchats para todo mundo poder acompanhar. E a gente pode aqui continuar seguindo aqui com todas as notícias.